Olá, tudo bem? Professor Jorge. A pergunta mais comum: como é que eu vou aprender a falar inglês? É o que eu ouço. Olha só, eu nunca ouvi um marciano falando. Um marciano de Marte. Nunca ouvi um marciano falando. Se eu nunca ouvi um marciano falando, eu nem sei como é que é a língua de Marte. Não faço ideia de como seja. Eu não tenho a mínima possibilidade de falar marciano. Como é que eu falo japonês? Ah, mas japonês eu já ouvi alguém falando. Então eu posso aprender a falar japonês? Porque alguém vai me ensinar? Claro que você pode. Mas dificilmente você vai aprender um idioma que você nunca escutou. E mesmo o japonês, como você pode ver aqui na tela agora, se você conseguiria ler, você conseguiria ler o que está escrito na tela? Não. E como é que você faria para aprender a falar japonês se você não consegue ler o que está escrito aí? Resposta: você vai ter que escutar. Alguém vai ter que te falar a frase e você vai ter que repetir. Essa é a forma mais fácil de aprender qualquer idioma e a mais correta. As crianças aprendem assim. As pessoas precisam aprender inglês ouvindo. Então a dica maior que um professor pode dar para uma pessoa aprender inglês é que a pessoa ouça muito, 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 muito. Ouça, 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 para que os ouvidos se acostumem. Uma outra forma, que é a que eu uso mais para poder fazer você que tem interesse em aprender inglês conseguir trabalhar melhor não só a sua audição, é você conseguir falar aquilo que você ouve. Porém, a escrita que as pessoas costumam utilizar em livros, de pegar os livros para poder ficar tentando ler os textos, a escrita é bem diferente do que você tem que pronunciar. Existem algumas junções de palavras dentro de uma frase que fazem com que o som mude daquilo que você está lendo no livro de atividades do curso. Então, eu costumo colocar a frase, a pronúncia daquela frase, como ela deve ser falada por quem está aprendendo inglês. Então, não só escutar, mas saber falar exatamente aquilo que você está escutando. É o primeiro passo, porque se você pegasse um texto em japonês e alguém pronunciar uma frase, escrevesse para você de uma forma que você conseguisse repetir, lendo, que eu chamo de português, no meu caso, né? Uma mistura de português com inglês para a escrita. Isso não quer dizer que você vai aprender inglês com essa escrita de português, mas é uma forma para você conseguir, ao escutar, conseguir pronunciar igual. E aí você escutando, você conseguindo pronunciar igual, fica mais fácil de você entender o significado da palavra ou da frase de uma forma geral. Uma frase em inglês bem misturada, né? A lot of people ask me how to speak like a native. Essa frase, por mais que você soubesse palavra por palavra, lendo talvez você não conseguiria ter essa habilidade. Para que a gente consiga falar alguma coisa, uma frase, por exemplo, os nossos músculos estão acostumados com a posição que a língua tem que ir, que a boca tem que formar na hora de falar uma frase em português. Mas em inglês, em outro idioma, qualquer que seja, a sua musculatura não consegue, por não ter o costume, pronunciar. Então, lendo, você vai falar aquilo que você está lendo de uma forma que o seu cérebro entenda pelo português. Mas não é correto que você aprenda um idioma pelo português, e sim que você aprenda o significado da frase. O método 5 passos, que é o método Compreenda, 5 passos para aprender inglês, ele trabalha com os seguintes passos. Primeiro, ouvir. Ouvir. Você ouve uma frase e no primeiro momento aquilo entra tudo misturado e você não consegue identificar nada do que você ouviu. Mas se você ouvir e tiver a frase escrita embaixo, independente do tamanho que seja essa frase, se ela estiver escrita de uma forma que você consiga ler, você pode ouvir 2, 3 vezes que você vai conseguir fazer a repetição da frase como se você estivesse lendo em português.
Esse é o segundo passo. Só que isso não quer dizer que você tenha entendido. Você ouviu, você leu, mas não sabe o que disse. Então o primeiro passo é ouvir, o segundo passo é compreender. A compreensão vem do significado visual. O que é que a sua mente enxerga quando você ouve a frase? O que é que você consegue visualizar quando você ouve a frase? Então, por exemplo, se eu falo, levante sua mão esquerda agora, a imagem que você possivelmente enxerga é você levantando o braço esquerdo. No meu caso, o direito está ao contrário do teu. Você visualiza eu levantando o braço. Então, levante o seu braço esquerdo, levante o seu braço direito. Você não vai enxergar as palavras que formam essa frase. Você está enxergando a situação. Isso é compreender. Então, ouvir é uma coisa. Compreender é o que você consegue executar aquela ação assim que você escuta. Então você compreendeu e você tem uma reação imediata. Essa compreensão ela é muito mais importante. Então o primeiro passo é você ouvir, ter a possibilidade de repetir aquela frase ou aquela palavra de uma forma que fique igual ou muito parecida com aquilo que você escutou. Quando você escuta, você tem que ter a compreensão, então saber que aquilo tem um significado, que aquilo tem um sentido, e não as palavras que formam a frase, não pensar nisso, porque isso entra na parte de gramática. O próximo passo é você repetir sabendo, repetir já com a compreensão. Se você consegue repetir compreendendo o que você está falando, porque você ouviu, leu como se fala, consegue repetir já compreendendo e consegue falar, aí você entra no quinto passo, que é o diálogo, que é poder conversar com alguém repetindo aquilo que você ouve, e entendendo aquilo que você escuta. Esses são 5 passos para você conseguir utilizar o método Compreenda. Então, quando uma pessoa disser frases simples como Good morning, how do you do? Bom dia, como você está? A junção do good, do morning, do how, do do you do, gera uma frase complexa, que é Good morning, how do you do? Seriam 6 palavras, você resume em 2 sílabas. Good morning, how do you do? Dá até para colocar apelido nos dedos. Esse aqui chama-se Good morning e esse chama-se How do you do? Good morning, how do you do? Bom dia, como vai você? Bom dia, como está você? Bom dia, como vai você? Bom dia, como vai você? Good morning, how do you do? Good morning, how do you do? É muito mais fácil falar inglês do que ler e escrever. As primeiras habilidades que o ser precisa ter para aprender o idioma é a audição e a pronúncia. Ouvir e conseguir falar, mesmo que não entenda. Ouvir e conseguir repetir. Depois que você ouve e repete, aí você transforma isso em uma imagem, consegue enxergar o significado, a compreensão. Quando você compreender, você vai falar fluentemente, like a native. Ok? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique no botão curtir aqui embaixo ou entre em contato através do meu e-mail. Forte abraço, até a próxima. Bye!